Capítulo 76. A temporada que não é minha. Ok. Citri juntou os nós dos punhos com um baque audível. Mesmo com apenas isso, o ar foi empurrado para trás de tal forma que esta senhora quase derrubou seu leque. Embora esta criança seja simples, ela tem uma falha no fato de que ela se comporta de forma precipitada. Agora, então. Não há tempo para hesitar. Embora esta fosse uma guerra que esta senhora não tinha iniciado e que era uma guerra em que esta senhora originalmente não pretendia participar, em qualquer caso, esta senhora estava numa posição muito próxima da guerra. Felizmente, o desejo de paz, mas não a guerra em desacato, é o que o exército desta senhora é. Algo como as tropas de França, que estão feridas por uma doença, podemos esmagá-las com facilidade. Esta senhora levantou o fim de seu leque de penas e apontou para a direção para onde devemos ir. Facção da montanha. Avançar. O rei dos camponeses, 71, rank, Dantalha, calendário imperial. Ano 1506, mês 4, dia 3. Bruino Plains, exército da Aliança Crescente. Tudo estava acontecendo exatamente como eu havia previsto. Paimon era um traidor depravado. Eu tinha certeza de que, se eu lhe mostrasse uma abertura, ela, sem dúvida, aproveitaria a oportunidade. Com certeza, Paimon correu para Barbatos como um coiote que cheirou a sangue. Fazer-me juntar à facção da montanha não era mais do que um pretexto. O verdadeiro objetivo de Paimon foi Barbatos. Ao cometer o meu erro na culpa de Barbatos, ela estava provavelmente planejando fazer Barbatos cair de sua posição. Mais cedo, enquanto solicitava meu julgamento militar, eu disse isso. Estou sempre preocupada com Vossa Excelência, a segurança e a honra de Barbatos. Isso foi isca. Como se implicasse que um julgamento militar fosse o único método para proteger Barbatos. Eu propositadamente inferi que, se eu fosse executado, a oportunidade de fazer Barbatos assumir a responsabilidade desapareceria junto comigo. Não foi nada mais do que uma pequena implicação, mas parece a Paimon que estava pensando em como acabar com a facção das planícies. Ela foi capaz de ouvir isso tão claro quanto o dia. Isso não foi esplêndido? Paimon, apesar de você ser um traidor que vendeu sua própria espécie, você é um traidor com um intelecto extraordinariamente inigualável. Se trair era um talento, então, sem dúvida, Paimon era dotado de um talento de primeira classe. Isso foi algo que eu não pude fazer nada além de reconhecer. Honestamente, quero dar-lhe uma salva de palmas. Em primeiro lugar, na história, Paimon era originalmente um ser parecido com um parasita que traiu o exército do Lorde Demônio e trancou o herói. No jogo Dungeon Attack, o herói encontra Paimon por acaso enquanto perambulava por uma cidade de fronteira. Naquele momento, o Lorde Demônio Paimon se apaixonou pelo herói à primeira vista e apareceria diante deles constantemente depois. É a primeira vez que esta senhora encontra um homem como você. Esta dama deve conceder-lhe o direito de roubar os lábios desta senhora, o senhor herói auto-intitulado. Conduzindo seu título de rainha das súcubos, Paimon se aproximou magistralmente do herói. Embora naquela época, o herói tivesse seu coração roubado e sentisse a emoção chamada amor pela primeira vez, no final, eles foram incapazes de superar a diferença entre as raças e Paimon morreu pelas mãos do herói. Engraçado o suficiente, mesmo depois de seu coração ter sido perfurado pela espada fria do herói, Paimon não afastou sua emoção para o herói. Demônios e humanos vivendo juntos. Esta senhora começou a sonhar com essa possibilidade depois de conhecê-lo. No entanto, não pode ser ajudado, pode. Uma vez que os sonhos são semelhantes aos das pétalas de flores frágeis, essa mulher não pode culpá-lo. Quando seu momento final chegou, Paimon sorriu enquanto o sangue escorria pelo lado de sua boca. Este é um corpo já moribundo. Você não poderia conceder a esta senhora um beijo final? Como se ela estivesse lançando uma maldição. Como se ela estivesse concedendo uma bênção. Devo chamá-la de romântica desde que conseguiu seu amor depois de ter sacrificado sua própria vida.
Embora tivesse sido um alívio se ela tivesse pago a penalidade com apenas sua vida, Paimon era o chefe que liderava a maior facção no continente demoníaco. Devido a isso, uma vez que o herói não recebeu nenhuma ameaça particular dos demônios, eles foram capazes de dedicar-se a resolver a divisão dentro da humanidade. E a oposição que teve que enfrentar o herói que foi libertado não era outra senão: essa foi uma chamada de perto, Senhor. De qualquer forma, essa jovem nunca fica entediada sempre que assiste ao seu senhorio de lado. De vez em quando, há dias em que essa jovem acredita que a vida de seu senhorio talvez seja apenas uma grande piada. Está certo. Foi esse garoto insolente sem expressões faciais. A princesa imperial Elizabeth, que liderou o Império Habsburgo, transformou o herói em sua vanguarda, e a rainha Henrietta, que comandou o reino da Bretanha, nomeou Farnese como general. Os dois heróis do século se aproximaram da guerra para fazer com que sua própria nação ganhasse supremacia. Essa era uma história que deveria se desenrolar daqui a 15 anos a partir de agora. Atualmente, tanto quanto eu mesmo nomear a Farnese, era um futuro que absolutamente nunca poderia acontecer agora. Além disso, o que foi isso antes? Certamente seu senhorio não estava tentando salvar essa jovem se sacrificando, certo? Honestamente, esta jovem senhora só pode dizer que foi um incômodo, senhor. Esta jovem senhora preferiria ser assassinada por um lorde demônio do que ser abraçada por seu senhorio. Embora esta jovem senhora julgue altamente o intelecto de sua senhoria, esta tem um ponto de vista incrivelmente objetivo quando se trata do físico de sua senhoria. Em outras palavras, o corpo de seu senhorio é um pouco terrível. Algo que parece um pouco carente quando abraçado por ele, algo que é tão desagradável quando permite que o corpo seja completamente abraçado por ele, que é difícil encontrar qualquer outra coisa que seja tão inconveniente quanto isso. É esse tipo de físico. Portanto, se por acaso o perigo se aproximar dessa jovem, então não se sinta desnecessariamente inclinado a se exibir, mas, em vez disso, deixe esta jovem ou a. Peguei o chapéu de Farnese e pressionei o topo da cabeça dela. Esse garoto, só porque ela aprendeu um pouco de volubilidade com lápis, sua audácia está realmente subindo pelo telhado agora. Esse tipo de punk merecia punição por amassar. Farnese tremeu e balançou os dois braços. Senhor! Essa jovem não te contou muitas vezes. Tu, não a coroa. Em outro lugar pode ser bom, mas, a coroa, pelo menos não o crow. Apenas derreta obedientemente seu bolo de arroz. Esta jovem está derretendo. Esta jovem está se tornando um pull-up. Para esta criança de cabelos loiros, que atualmente está em meus braços e se transformando em um mingau, a ser destinado a se tornar um famoso general, a arquimese do herói e a calamidade da humanidade que se aproxima da humanidade. Embora eu já soubesse, este mundo também é muito podre. Pouco depois, capitães filiados à fração neutra vieram me escoltar. Eu não conseguia sentir nem um pouco de agressividade ou mau humor para com eles. Eles apenas pediram para eu acompanhá-los, mantendo a cortesia. Embora humilde, preparamos a cela da prisão, Sua Alteza Dantalian. Se, talvez, não seja uma descortesia, então, o que há para ser descortês? Guie-me lá. Eu seguirei obedientemente com a mentalidade de alguém que se tornou prisioneiro. Os membros da facção neutra curvaram suas cabeças. Depois disso, havia literalmente uma cela de prisão humilde localizada no lugar onde eu tinha seguido os capitães militares para. Devo chamar isso de prisão. Era mais semelhante a uma gaiola de ferro que era usada para conter animais. Apenas um feixe de palha estava espalhado por dentro da gaiola da fera, realmente não havia móveis ou enfeites. Depois de ver o estado miserável da cela da prisão, um baba riu. Isso é algum tipo de piada divertida. Ou uma piada sem graça. Certamente você não pretende colocar o nosso mestre dentro de uma porcaria de merda como esta, mas sim. Devemos lançar uma maldição que fará com que você tenha que viver como eunuco pelo resto de sua vida.
Devemos zap você com uma maldição que vai fazer com que você só sinta as coisas com suas bundas? Estou apenas pedindo por curiosidades, mas vocês têm um grande interesse na vida sem mulheres, ascetismo, como monges budistas. Me desculpas, mas isso é realmente tudo que temos no momento. Eu vejo que é sua cortesia dizer às pessoas para comer educadamente, já que é tudo o que você tem no momento. MHM1. Compreendo. Mas, a propósito, no momento, a única coisa que podemos dar a você agora é uma maldição eunuco. O que você acha desse Maaper? As bruxas cercaram os capitães enquanto sorriam brilhantemente. Seus rostos certamente estavam rindo, mas seus olhares eram selvagens. Aquele que se torna lamentável aqui era o responsável. Se era uma ofensa transmitir a ordem de seu superior quando eles não tinham Imperium, então era sua ofensa. Eu soltei um suspiro. Barba, tudo bem. Ara. Mas, mestre, eu não disse que estava bem. Eu estou sendo levado como prisioneiro, de qualquer forma. Por suposto, eu me aqueceria depois de ter entrado naquele pequeno espaço. Esse lugar seria luxuoso só porque eu digo que estou me aquecendo de luxo lá. Se um rei fosse incapaz de se comportar como rei, então, no mínimo, um prisioneiro não deveria se comportar como prisioneiro. Não, não é isso. Barba falou com o rosto muito perturbado. No mínimo, é necessário que haja uma cama confortável para que os gostos de nós entrem juntos com o mestre e aproveitem adequadamente a relação entre homem e mulher, certo? Se formos obrigados a copular em cima de uma pilha de palha, então, é claro, podemos fazê-lo, mas quando você arrasta as costas na palha, isso doa um pouco mais ou menos. As bruxas ao redor acenaram com a cabeça enquanto diziam, MHM. Parece ser uma atmosfera em que eles estavam concordando entusiasticamente com o que Barba afirmou. Eu silenciosamente puxei a bochecha de Barba. A bochecha do meu querido líder da guarda real se estendia como queijo de pizza.